vê só, o que pode ser dito sobre esses filmes não tem fim. Né? Não tem fim. Cada pessoa olha para esses filmes de um certo lugar, né? É um lugar que ela ocupa no mundo, com base nas coisas em que ela acredita, com base nas coisas que ela conhece, com base nas perguntas que ela acha que precisam ser respondidas por filmes, que deveriam ser respondidas por aquele filme, se ela conhece a produtora, se conhece o cara que dá mangueira que gasta água, enfim, depende da perspectiva. Eu quero aqui só então apontar algumas coisas que me pareceram interessantes em relação ao processo e em relação ao resultado. É uma outra maneira também de você sempre observar esses trabalhos, né? Você olha lá porque aconteceu enquanto se fazia o trabalho e depois você olha para o negócio pronto. Eu não acompanhei o processo, eu só vi hoje o resultado, mas eu tive uma pequena ideia do processo, sabendo como a turma trabalha, conhecendo a Laís e o Luiz há um tempão e sabendo no que eles acreditam e o que para eles é importante, e ouvindo vocês falando as coisas aqui, né? Sobre como é que foi esse trabalho. E aí, putz grilo, tem uma palavrinha que costuma ser lembrada, vem sendo muito lembrada nos últimos anos no Brasil, que é empreendedorismo. Né? Assim, se considera que as pessoas precisam ser expostas ao empreendedorismo. As pessoas no Brasil precisam aprender a ser empreendedoras e tal. Tá? Então é uma conversa bem Sebrae, né? Mas que você pode traduzir para termos mais simples. Eu acho que trabalhar em equipe, como vocês trabalharam, sendo obrigados a, num prazo muito curto, e com uma infraestrutura limitada, dar conta de uma tarefa que nunca tinham feito na vida, com uma ou outra exceção, isso ajuda também a despertar o seu espírito de empreendedor, né? Como é que você faz um grupo de pessoas render e atingir metas e objetivos. Uau, tá legal. Mas tem uma outra coisa legal aí que 2 ou 3 comentários me fizeram lembrar, que é alteridade. Alteridade é a capacidade de entender as razões do outro. Esse é um país em que, desgraçadamente, a gente entende menos do que devia as razões do outro. É um país em que, por exemplo, não há, como deveria haver, na minha avaliação, um cultivo, né? A arte do diálogo, da discussão. Por exemplo, você não tem que pedir desculpa porque você discutiu com alguém, cara. É da vida, você discute, você quer que todas as pessoas tenham a mesma ideia, as pessoas têm ideias diferentes. Isso é o bacana. A alteridade é a capacidade de você entender por que o cara tem aquela ideia. Isso você só vai saber por que ele pensa daquele jeito se você conversar com ele, se você ouvir o que ele tem para dizer. E aí se esforçar do seu lado, com a sua capacidade de argumentação, para dizer a ele, penso diferente, veja. Né? Falta, acho, nesse país um bocado disso, né? Dessa capacidade. Um país tão diversificado, com gente tão diferente, com regiões tão distintas. Na verdade, um monte de países dentro do mesmo país que fariam bem danado a gente desenvolver esse espírito de compreensão dos motivos que levam o outro a fazer as coisas que ele faz e pensa e blá blá blá. E um pouco, acho que foi isso que vocês fizeram aí, sendo obrigados a dar conta dessa missão, dessa tarefa, de produzir um curto em X dias, respeitando limites de infraestrutura, limites orçamentários e coisa e tal. Tá bom, esse é o processo e eu desconfio que ele foi bom por causa disso, desconfio porque eu não vi, mas com base no que eu sei e no que vocês disseram. O resultado, eu não sei se vocês combinaram também, mas no fim das contas, na hora de escolher os projetos, mas no fim das contas vocês escolheram fazer coisas diferentes, né? Quer dizer, usando categorias que não são camisa de força, longe disso, pelo amor de Deus, não entenda assim. Elas ajudam a entender como é que esse filme que está na nossa frente se relaciona com a história do audiovisual. Usando essas categorias que ajudam nesse processo, né, de análise, vocês fizeram um filme de ficção, que é o ponto de encontro, um filme experimental, que é a Gota, e um híbrido. Ele é mais documentário do que ficção, mas ele é um híbrido entre documentário e ficção, que é o Rapa. Né? Cada um desses filmes, só por causa dessa filiação a gênero, pede que a gente pense em algumas coisas. Né? Por exemplo, começando pelo O Rapa.
Sempre que num documentário, não vou falar do filme, fica tranquilo. Então, para com essa ideia de que crítica é o cara que dá nota, coisa, não é isso. Eu quero dizer que, vendo o Rapa, a gente é levado a pensar num desafio constante do documentário, que é um desafio de ordem ética. Ética, você está usando as imagens dos outros. Do ponto de vista legal, jurídico, documentaristas estão resguardados desde que eles obtenham, do sujeito que aparece lá no filme, uma declaração de cessão de uso da imagem. Como, aliás, uma declaração que eu assinei para ter a minha imagem usada a partir do que está sendo captado por aquela câmera ali. Isso resguarda a Buriti de qualquer espécie de processo que eu possa mover contra ela pelo uso da minha imagem, a autorização que eu cedi. Em anos recentes, houve embates jurídicos que demonstram que isso aqui não é bem desse jeito tão simples, não. Não sei se viram um filme chamado Ser e Ter. É um documentário francês sobre um professor de uma escola de classe única no interior da França. Assim, ele é professor de crianças de diversas idades diferentes, elas ficam mais ou menos todas no mesmo ambiente. Esse filme foi um grande sucesso, surpreendente sucesso na França. Circulou no mundo inteiro, foi lançado no Brasil. Um monte de gente ligada à educação, principalmente, conhece o filme. E aí o professor que aparece lá e que tinha assinado uma autorização de cessão de uso da imagem, que ganhou um cachê e tudo mais, ele processou o diretor do filme, dizendo que ele era coautor do filme. E o filme vivia tanto do trabalho dele, mais do que da própria imagem, que ele era coautor do que estava lá. Tá certo? E é um caso exemplar, é o caso Ser e Ter. Veja que nem o aspecto legal se esgota ali na coisa. Mas tem uma dimensão ética que não está no papel. A dimensão ética é o que você faz com a imagem do outro que você está captando. Né? Todo documentário, sobretudo um que lida com trabalhadores que sofrem de um estigma, né? Como aquele depoimento ali super quente do sujeito permite entender, como é que a gente precisa tomar cuidado. É isso, é uma discussão que a gente poderia ter. Né? Os cuidados éticos que vocês tiveram ao usar a imagem daquelas pessoas, do cuidado ético que tiveram ao pensar numa encenação, numa cena de ficção inserida no que estruturalmente é um documentário. Né? E o que vocês fizeram ali, que é um híbrido ficção no documentário, um documentário com os elementos de ficção, portanto um filme que está aí numa região fronteiriça, é o que boa parte da produção contemporânea mais bacana do audiovisual faz. Né? Eu não sei nem se pensaram nisso, mas esse filme, entre os três, está muito próximo aí de um caldeirão de novidades que vem forçando um monte de pessoas em diversos países a refletir. E agora, hein? Esse filme que está diante de nós aqui, como é que a gente chama esse filme que está diante de nós? Para muita gente, os termos ficção e documentário nem cabem mais. Você tem que se referir a isso aí como filme. Filme. Para de querer dividir as coisas.